Boa noite a todos. O meu nome é Cristina e moro em São José dos Campos. Venho de uma família grande. A minha mãe teve 16 filhos, além de 10 abortos espontâneos. Hoje eu tenho 48 anos e sou a caçula da família. Há cerca de 50 anos, por volta de 1968, a minha família morava em Caçapava, uma cidade vizinha à minha cidade atual. Eu ainda era pequena quando os meus irmãos mais velhos me contaram uma história horripilante que nunca mais esqueci. Meus pais moravam em uma fazenda que pertencia a um senhor chamado Lair Antonelli, onde hoje é um bairro chamado Vila Menino Jesus. Na nossa casa haviam vários pés de frutas, principalmente mangueiras e abacateiros, e debaixo de cada pé de fruta havia um retângulo de cimento parecido com um banco. Meus irmãos mais velhos adoravam colher frutas naquele pomar. Certo dia, as minhas irmãs Vera Lúcia e Vilma estavam saboreando algumas mangas que colheram do pé, quando de repente ouviram um choro de bebê, parecendo vir daqueles cimentados debaixo do pé de manga. Elas saíram correndo e relataram para a mãe, que não acreditou na história delas. Porém, durante a noite, quando todos foram dormir, coisas estranhas começaram a acontecer. A máquina de costura começou a funcionar sozinha. Ouvimos o barulho de correntes sendo arrastadas pelos corredores da casa, sem contar um outro barulho, como se alguém estivesse lavando louça na pia da cozinha. As lamparinas acendiam e se apagavam ao mesmo tempo, sem que ninguém as tocasse. Todas as crianças, assustadas com o que estava acontecendo, correram para o quarto dos pais, e ninguém conseguia mais dormir. E com o passar dos dias, nos acostumamos com esse fenômeno, até que um dia, já tarde da noite, alguém bateu à porta. O meu pai foi atender. Era um senhor alto, aparentando ter uns 70 anos de idade, que usava um chapéu branco e um terno completamente surrado. Ele pediu ao meu pai que lhe desse um copo de água, mas meu pai entregou a água e percebeu que o copo não se esvaziava. Em um momento de distração do meu pai, o velho desapareceu quase diante dos seus olhos. Dias depois, um padre veio visitar minha família e convidar a todos para frequentar a igreja. Então todos aproveitaram a ocasião para falar sobre o que estava acontecendo em casa e contaram sobre os barulhos e o cheiro de fumaça que vinham de dentro. No entanto, o padre acabou interpretando isso como uma falta de religião e convidou a todos para irem à missa no próximo domingo. E toda a família compareceu à igreja. Ao chegarem lá, os moradores vieram perguntar aos meus pais se eles estavam conseguindo viver naquela casa mal assombrada. Então, eles relataram que havia uma mulher que morava ali há muitos anos atrás e que a mesma havia assassinado o próprio pai, envenenando-o. Além disso, contaram que um senhor de aproximadamente 70 anos era o marido da mulher e que ele havia matado 2 crianças, uma de 6 meses e a outra de 6 anos, tudo a golpes de faca. E em seguida, ele enterrou os corpos dos adultos dentro da casa e os corpos das crianças debaixo das árvores frutíferas, e uma delas foi enterrada logo debaixo da mangueira e a outra debaixo do abacateiro. Por isso, a casa era tão mal assombrada e ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Já o padre foi convidado a realizar um batismo simbólico para os bebês que estavam enterrados, e depois foi celebrada uma missa pelas almas de todos que foram assassinados. Após esse dia, nunca mais houve perturbação naquela casa, e hoje em dia a casa foi demolida e o local se tornou um loteamento chamado Real Parque. Os meus pais já faleceram, porém os meus irmãos
ainda contam essa história até os dias de hoje para os seus netos. Para falar a verdade, eu acredito no que foi contado a mim, pois eu sei que em fazendas escondem muitos segredos. Eu acredito nesse relato da minha família. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Alan Gabriel e sou de Ponta Porã. O relato que eu tenho para contar aconteceu comigo, o meu irmão e um amigo que morava na mesma rua que a gente. Nessa rua havia uma casa que diziam ser assombrada por um casal que morou lá por 27 anos. O meu tio falava sobre essa casa pra gente e dizia para nunca irmos até lá, pois segundo ele, aquele casal que vivia lá mexia com magia negra e acabaram se suicidando na sala da casa. Desde então, ninguém nunca mais entrou lá. Haviam boatos de que eram vistos vultos e ouvidos sons, além de objetos que se moviam sozinhos dentro da casa. Mesmo com tudo isso que falavam, o meu pai acabou comprando aquela casa de um parente do casal. A casa ficava nos fundos de uma outra propriedade que dava para um matagal onde ficava a base do exército. Era uma rua muito distante do centro, um local isolado, e as casas não eram muito próximas uma das outras. No começo eu não liguei muito para essas histórias que o meu tio contava, pois os primeiros dias morando lá transcorreram tranquilamente. O meu pai nunca estava em casa, pois ele trabalhava muito. Então ficava o meu irmão, o meu amigo e eu, e passávamos bastante tempo brincando na rua. Tudo estava correndo normalmente, até que de repente eu comecei a sentir coisas estranhas, como se do nada eu começasse a me sentir sendo observado por alguém. Lembro-me como se fosse ontem. Era por volta das 6 horas da tarde. O meu irmão e eu estávamos em casa jogando videogame e por bobeira começamos a brigar do nada. Foi nesse exato momento que a televisão desligou e depois acabou ligando normalmente, ficando fora do ar. A porta da cozinha estava aberta. Foi quando de repente fechou com tudo, fazendo um estrondo bem forte. Eu olhei para o meu irmão e falei: "Você ouviu isso?" Ele deu uma risadinha meio que sem graça e disse: "Ah, isso é o vento. Não vai me dizer que você se assustou." Bom, pouco tempo depois, começamos a ouvir vários barulhos vindo do telhado. Pareciam que eram pedras sendo jogadas em cima da nossa casa. Tomamos um baita susto, quando de repente a cadeira da cozinha foi arremessada contra o meu irmão, que conseguiu se agachar a tempo e não se machucou. Sem pensar muito, começamos a correr para sair dali e fomos para fora da casa completamente desesperados. Já do lado de fora nos perguntamos: o que foi isso? O meu irmão então se sentou no chão e disse que não iria mais entrar ali dentro da casa, pois ele acreditava piamente que a nossa casa estava sendo assombrada. O meu amigo, que estava passando ali naquela hora, me perguntou gritando: "Ei, o que você está fazendo aí com essa cara de assustado?" Foi então que eu contei a ele o que havia acontecido. Ao ouvir, ele começou a rir da minha cara e disse: "Ah, eu não tenho medo de nada não." Então eu respondi a ele: "Olha, se você não acredita, vamos lá dentro para você ver." E ao chegarmos dentro da casa, tudo parecia estar normal. A TV estava ligada no jogo novamente e a porta estava aberta. Foi então que esse meu amigo se sentou no sofá e disse: "Eu não falei? Vocês são medrosos demais e por isso acabam vendo merda, acabam vendo coisas." Foi só ele terminar a frase que a porta se fechou violentamente e escutamos um choro que vinha de dentro do quarto do meu pai. Nesse mesmo instante, meu amigo se levantou para correr.
Quando eu e meu amigo estávamos saindo da casa, eu consegui passar pela porta. Porém, ele não conseguiu. A porta fechou com ele dentro da nossa casa. Ele estava tão desesperado que começou a bater na porta, pedindo socorro desesperadamente. Eu e meu irmão tentamos abrir a porta de todas as formas possíveis, mas ela parecia trancada pelo lado de dentro. Foi então que ouvi a voz do meu amigo dentro da nossa casa. Era uma voz trêmula, praticamente ele estava chorando. Me perdoa, eu não quero morrer aqui. Depois que ele falou isso, a porta simplesmente se destrancou como num passe de mágica. Nós ficamos em choque. O meu amigo saiu correndo para a rua completamente desesperado. Fomos até ele e ficamos sentados na calçada até o nosso pai chegar. Levou algumas horas, mas quando meu pai chegou, perguntou o que estávamos fazendo tão assustados. Foi aí que contamos tudo para ele o que havia acontecido. Como éramos criança nessa época, ele não acreditou. Ele disse que deveríamos arrumar algo para fazer ao invés de ficar inventando bobagens. Depois disso, por alguma bênção de Deus, o meu pai colocou a casa à venda, alguns meses após o incidente. Até que demorou um pouco para vender, mas depois de um tempo, fomos morar no centro da cidade. E até hoje, comentamos sobre esse evento. A minha esposa ouviu esse relato junto com outros amigos e eles riram de mim. Decidi então levá-los até a casa, e ela ainda está lá até hoje. Ao ver o local, as risadas deram lugar ao medo. E olha, ninguém conseguiu morar muito tempo naquela casa, segundo relatos. Praticamente todos os dias eu fico pensando naquela situação. Eu não faço a mínima ideia do que era aquilo que nos atormentou, mas com certeza não era coisa boa.